Sabe aquele tipo de pessoa que é difícil conversar? Tudo ela sabe, tudo ela conhece, tem sempre certeza de tudo e sempre acha que os outros estão errados e não dão espaço para debater ou para discordar? É chato lidar com alguém assim, não é? Mas às vezes não tem como escapar, porque pode ser uma pessoa muito próxima de você, uma pessoa da família ou do trabalho. A questão é que lidar com alguém assim, que acredita ser o dono da verdade, pode ser uma experiência bem frustrante e desgastante também. Esse tipo de pessoa dificilmente se permite duvidar, ceder ou considerar uma perspectiva diferente. E aí essas pessoas podem ser inflexíveis em debates, resistente a novas ideias e, em casos bem extremos, manipuladoras e autoritárias. E assim, eu acredito que esse comportamento ele não surge do nada. Ele tem raízes profundas na psicologia do ego, nos mecanismos de defesa e até na forma como a sociedade recompensa a certeza e penaliza a dúvida. Você já parou para pensar nisso? Além disso, a filosofia ensina que a arrogância intelectual pode levar à estagnação e ao autoritarismo. Então, hoje a gente vai explorar muito esse fenômeno detalhadamente e no final nós veremos estratégias práticas para lidar com esse tipo de pessoa de maneira bem eficaz. Então, fica comigo até o final do vídeo. Então, vamos começar assim, olha. A necessidade de estar sempre certo, ela pode ser explicada por diferentes fatores psicológicos. Existe uma coisa na psicologia que se chama viés de confirmação. É como um cérebro que fica fugindo da dúvida. Eu vou te explicar melhor. Então presta atenção aqui comigo. Olha, o viés de confirmação, ele é um fenômeno cognitivo que leva as pessoas a interpretarem informações de maneira seletiva. Então elas buscam apenas aquilo que confirma as suas crenças prévias e acabam ignorando o que as contradiz. Vou te dar um exemplo, olha, imagina uma pessoa que acredita que o trabalho duro é o único fator para o sucesso. Ela pode ignorar evidências de que o contexto socioeconômico, o network e até mesmo a sorte desempenham papéis fundamentais nesse contexto. Então, esse viés faz com que a pessoa se sinta cada vez mais confiante, reforçando suas próprias crenças e se tornando ainda mais resistente a novos argumentos. Um outro fator psicológico se chama efeito Dunning-Kruger. Ele quer dizer que quanto menos sabe, mais certeza tem. Vou explicar, olha só. Esse efeito psicológico foi descrito por David Dunning e Justin Kruger. E ele explica por que as pessoas com menos conhecimento sobre um assunto tendem a se sentir excessivamente confiantes. Já percebeu isso? Começa a reparar isso nas pessoas que você conhece. Então, assim, esses indivíduos que estão na base da curva do conhecimento geralmente acreditam que dominam o assunto porque eles, na verdade, ainda não conhecem a sua complexidade, entendeu? Então, na verdade, eles não sabem o suficiente para perceber o quanto eles não sabem, entendeu? Então, por isso, muitas vezes, quanto mais uma pessoa insiste que ela tá certa, é porque ela sabe menos, né? Ela é menos fundamentada, a visão dela é menos fundamentada. Uma outra explicação da psicologia é o ego inflado e os mecanismos de defesa. Mecanismo de defesa talvez você até tenha ouvido falar. Então, assim, para algumas pessoas, admitir que elas estão erradas é sinônimo de fraqueza. A psicanálise, por exemplo, sugere que a rigidez intelectual pode ser um mecanismo de defesa contra os sentimentos de insegurança, um sentimento profundo de insegurança. E aí, se essa pessoa construiu a sua autoestima em torno da ideia de que é inteligente e sempre certa, qualquer erro pode ser visto como uma ameaça muito grande ao seu próprio valor, entendeu? Então, assim, ela reage de forma bastante agressiva ou desdenhosa quando ela é confrontada. E aí, você conhece pessoas assim? Tá lembrando de alguém, de alguma coisa? Comenta aqui como que você faz para lidar com pessoas assim. E daí agora tem a parte da filosofia. A filosofia também fala sobre isso. A filosofia traz a arrogância intelectual como um obstáculo. Então olha só,
Algumas ideias filosóficas valorizam a tradição, a experiência e a humildade intelectual. E aí ela traz para nós, ela nos ensina que ninguém tem conhecimento absoluto e que a busca da verdade é um processo contínuo. Tem um cara chamado Edmund Burke. Ele fala sobre a importância da prudência e do debate. Então ele defendia que as instituições e as tradições acumulam sabedoria ao longo do tempo. Olha só. E pessoas que se consideram donas da verdade, elas ignoram essas experiências históricas e elas acreditam que suas opiniões pessoais são superiores ao conhecimento coletivo. E ele argumentava também que o verdadeiro sábio não é aquele que se acha sempre certo, mas é aquele que está sempre disposto a aprender. Um outro filósofo chamado Thomas Sowell fala sobre o perigo da visão de mundo muito fechada. Então ele critica a arrogância dos intelectuais que acreditam que suas ideias são infalíveis. Ele alerta, muito importante isso, que quando alguém se recusa a questionar suas próprias crenças, corre o risco de cair no dogmatismo. Então, segundo esse filósofo, uma sociedade saudável é aquela onde as pessoas aceitam que suas opiniões podem estar erradas sim e estão dispostas a revisá-las com base em novas evidências, o que me parece muito mais inteligente, né? O que você acha? E aí, como lidar então com pessoas dogmáticas? Não é revirando o olho, brincadeira. Nós temos que pensar na importância da flexibilidade mental e da escuta ativa. E aí, então, eu sugiro algumas abordagens para você conseguir lidar com essas pessoas que sempre acham que tem razão. E não só você ficar saco cheio e assim, né, com essa cara. Então, a primeira coisa que você tem que saber pensar aqui. As pessoas, elas buscam ordem em suas vidas para evitar o caos e a incerteza. Ninguém gosta de ter incerteza, né? Então, algumas pessoas se tornam excessivamente rígidas nas suas crenças, porque o desconhecido acaba assustando. Então, em vez de você confrontar essas pessoas diretamente, você pode introduzir a dúvida aos poucos ali, sem ameaçar a sensação que essa pessoa tem de estabilidade, entendeu? Então, olha só, vou dar um exemplo para você entender melhor no seu dia a dia. Imagina que você tem um gerente, você tem ali um gerente de uma empresa que insiste que o método de trabalho dele é o único método eficaz. Ele rejeita novas tecnologias, ele ignora sugestões da equipe, porque ele acredita que mudanças trarão confusão e ineficiência. E aí, então, se um funcionário tentasse confrontá-lo diretamente, dizendo, por exemplo, olha, o seu método está bem ultrapassado, a gente precisa mudar, provavelmente a reação dele seria na defensiva, porque isso reforça ainda mais a sua rigidez. Agora, em vez disso, uma abordagem mais sutil seria introduzir pequenas mudanças gradualmente e ir demonstrando os benefícios sem ficar ameaçando a estrutura já existente. Então, por exemplo, poderia falar com ele da seguinte forma: olha, eu percebi que esse novo software pode nos ajudar a reduzir o tempo de execução das tarefas e isso não vai alterar a forma como a gente já organiza o trabalho. O que você acha da gente testar aí por uma semana? Entendeu? Viu a diferença? Porque, ó, pensa aqui comigo, dessa forma a mudança não é apresentada como um ataque à ordem já estabelecida, mas como uma ferramenta para aperfeiçoá-la. E isso vai reduzir a resistência e permite que a pessoa vai ajustando as suas crenças sem sentir que ela está perdendo o controle, porque na verdade o que ela não quer é perder o controle, entendeu? Tem uma outra ferramenta que você pode e deve utilizar nessa situação que se chama escutativa. E ela é bem poderosa. Muitas pessoas dogmáticas não estão acostumadas a serem realmente ouvidas. Então, quando alguém as escuta atentamente, sem interromper ou sem rebater imediatamente, elas podem se sentir menos atacadas e mais abertas a reconsiderar as suas posições. Então, suponha que um amigo seu tenha uma opinião muito rígida sobre um tema político e sempre tenta impor a sua visão.
e acaba ignorando qualquer argumento contrário. Isso aconteceu muito, né, nos últimos tempos aqui no Brasil. As pessoas perderam amizade, perderam contato com família por causa disso. Então, isso foi bem evidente, né? E ainda é bem evidente. E aí, olha só, se você ficar tentando rebater diretamente com dados, fatos, que desafia a crença dessas pessoas, essa pessoa pode reagir com mais teimosia e hostilidade. E aí uma abordagem que pode ser mais eficaz seria primeiro escutá-lo atentamente, validando os seus sentimentos antes de você introduzir uma nova perspectiva. Por exemplo, a gente que é psicólogo faz muito isso, tá? Então, por exemplo, olha, eu entendo o seu ponto de vista, parece que você valoriza muito a segurança e a estabilidade, não é? Então, você já começou assim, mais leve. E aí, quando a pessoa sente que ela foi ouvida, a defensiva dela tende a diminuir. E isso abre espaço para questionamentos mais sutis. Então, por exemplo, você poderia falar assim: você já considerou, então, como essa política poderia afetar grupos diferentes na sociedade? E aí você pode ir acrescentando, né? Pode perguntar também: o que te faria mudar de ideia sobre esse assunto? Percebe que essas perguntas incentivam a reflexão sem gerar uma resistência? Elas permitem que a pessoa reavalie as suas crenças sem sentir que elas estão sendo derrotadas num debate? Agora, presta atenção nisso que eu vou falar aqui, que eu vou falar uma coisa que também está muito presente nas pessoas que sempre acham que têm razão, que é o papel do ego nessa necessidade toda. A teimosia intelectual muitas vezes está ligada ao medo da rejeição e à necessidade de validação. Sim, é isso mesmo. Então, em vez de você ficar confrontando diretamente uma pessoa assim, é mais eficaz fazer perguntas que incentivem a reflexão, como a gente está conversando até agora, entendeu? Então, você pode perguntar, por exemplo, o que te faz chegar a essa conclusão? Você já considerou que pode haver outra explicação para isso que a gente está conversando agora? E se você tivesse errado, como que você poderia saber disso? São perguntas que faz a pessoa refletir, você não está jogando diretamente que você não concorda. Ou seja, essas perguntas não atacam o ego da pessoa, mas incentivam a pensar sem que ela perceba que ela está sendo desafiada. Entendeu? São técnicas que até a gente utiliza dentro das sessões de terapia, tá? E aí, assim, com base em tudo isso que a gente conversou até agora, aqui vão mais algumas dicas, estratégias que são bem eficazes para você lidar com esse tipo de pessoa. Então, evita confronto direto. Quanto mais você tentar ganhar, sabe, uma discussão, mais a pessoa vai ficar fechada para conversar com você. E em vez disso, busca um tom, então, mais de curiosidade genuína, sabe, na conversa. Uma outra coisa é você usar perguntas estratégicas. Perguntas bem formuladas podem incentivar a pessoa a refletir sem se sentir atacada. Uma outra coisa também, que foram coisas que a gente conversou aqui, é validar antes de você desafiar. Então, começa reconhecendo um ponto válido no argumento da pessoa. Isso vai criar um ambiente menos defensivo para continuar a conversa ou para iniciar a conversa. Bom, mantenha calma também, isso é fundamental, né? As pessoas que sempre acham que têm razão, elas podem ser provocadoras às vezes. Então, não caia nessa armadilha de ficar reagindo emocionalmente a essa situação. E essa daqui para mim é uma das mais importantes, saiba quando desistir. Algumas pessoas simplesmente não querem mudar de opinião. E se você perceber que a conversa não vai levar a lugar nenhum, preserve a sua energia e muda de assunto, deixa para lá, né? E eu deixo um segredo aqui para você sobre esse assunto, para você pensar e para você deixar a sua opinião aqui também nos comentários. As pessoas que acham que sempre têm razão, na verdade, estão muito presas às suas próprias certezas. Elas, na verdade, evitam o desconforto da dúvida porque sente que a sua identidade depende disso, entendeu? Então, a melhor maneira de lidar com elas não é tentar vencê-las num debate, mas sim plantar pequenas sementes de dúvida e permitir que o tempo e a reflexão façam o trabalho. Então, seja bem inteligente nesse sentido, tá? A sabedoria verdadeira não está em saber tudo, mas em reconhecer
o quanto ainda há para aprender. E como dizia Sócrates, só sei que nada sei. E se você quer saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar esse vídeo aqui para você, já clica, já assiste e a gente se vê na semana que vem no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!